Camada de transporte. Então, nós vamos falar, dar uma introdução sobre a camada de transporte e os serviços dessa camada. Bom, um protocolo da camada de transporte fornece comunicação lógica entre os processos que vão rodar em hospedeiros diferentes. Mas assim, o que seria essa comunicação lógica nesse contexto? Então, do ponto de vista da aplicação, tudo o que se passa como se o hospedeiro que rodasse os processos estivessem conectados diretamente, sem aquela preocupação dos detalhes de infraestrutura física, como é que vai fazer, se está passando por Wi-Fi, se é rede que é, não interessa. Tá? Então, do ponto de vista da aplicação, isso ele não se preocupa. Então, basicamente, quando a gente tem lá, né, nossa conexão, os diversos hosts, coisas assim, e aí eu vou ter dois hosts para se comunicar. Por exemplo, esse smartphone aqui se comunicando com esse servidor. O que ele vai fazer? Ele vai ter as camadas, como a gente viu lá na camada de transporte, porém, né, a camada de aplicação. Então, aqui ele vai se comunicar logicamente pela camada de transporte. Né? Então, notem que eu não vejo qual caminho eu estou passando. Então, a camada de transporte é só essa comunicação lógica. Então, essa camada, esses protocolos da camada de transporte são implementados em sistemas finais e não nos roteadores. Por isso que a gente está mostrando só esses dois pontos aí. Bom, como é que funciona então essa ideia da camada de transporte? A camada de transporte vai converter essas mensagens que ele vai receber dessa aplicação, da camada de aplicação, em segmentos. Mas o que é um segmento? Um segmento nada mais é do que um pedaço dessa mensagem. Então ele vai quebrar, vai fragmentar essa mensagem em pedaços menores e adicionar um cabeçalho da camada de transporte em cada um desses pedaços. Mas que mensagem que é essa? Vai depender, a gente viu lá na camada de aplicação que eu poderia ter um texto, que eu posso mandar um vídeo, posso mandar uma imagem. É um pedaço daquela informação que para a gente é tratado de mensagem, que eu vou quebrar em pedaços menores agora, eu vou chamar de segmentos nessa parte da camada de transporte. Então, essa camada de transporte passa esse segmento para a camada de rede no sistema final. O segmento é encapsulado, então, aquele mesmo princípio que a gente já tinha visto lá, em um pacote da camada de rede chamado datagrama. E aí o datagrama é enviado ao usuário. Do lado do destinatário, então, a camada de rede extrai esse datagrama, né, do datagrama lá ele vai tirar o segmento da camada de transporte. A camada de transporte vai processar o segmento e vai disponibilizar esses dados para a aplicação que foi destinado esses dados lá. Qual que é a relação entre, então, a camada de transporte e a camada de rede, que eu falei tanto ali? Então, o protocolo da camada de transporte fornece comunicação lógica entre os processos que rodam em hospedeiros diferentes. Um protocolo da camada de rede fornece comunicação lógica entre hospedeiros. Então, num caso, na parte de cima aqui, na transporte, eu estou falando entre processos, comunicação lógica entre processos. Nessa parte de baixo é comunicação lógica também, porém, entre hospedeiros, entre hosts. É essa a diferença dessas duas camadas aí. É uma diferença sutil, porém muito importante. Então vamos pensar o seguinte: se a gente considerar, né, duas casas, uma em São Paulo, a outra aqui em Minas Gerais, cada uma com uma dúzia de crianças. Né? Então, isso daí, a ideia é a gente tentar fazer uma analogia com essa história da comunicação que a gente tem. As crianças de São Paulo são primas das crianças de Minas Gerais e elas adoram escrever umas para as outras, né? Então mandam, se comunicam aí. Aqui eu vou usar um exemplo mais arcaico, porém você depois vai conseguir expandir isso daí logicamente para as outras funções na rede. Cada criança escreve para cada primo uma vez por semana e cada carta é entregue pelos correios dentro de um envelope separado. Então, uma carta, correio entrega para cada criança lá certinho. Em cada casa, há uma criança responsável por coletar e distribuir as cartas. Mariana é responsável lá em São Paulo e o Pedro é responsável por distribuir as cartas aqui em Minas Gerais. Beleza, dado esse contexto, eu quero saber o seguinte: quem é que oferece a comunicação lógica entre as duas casas? E quem oferece a comunicação lógica entre os primos? Então, uma coisa é a comunicação lógica entre as casas, que estão em
estados diferentes, uma em São Paulo, outra em Minas Gerais, e a comunicação lógica dentro da casa. Então, dentro daquela casa ainda tem quem é que faz essa comunicação lógica ali, né, entre os primos em si. Então, a comunicação lógica entre as duas casas é feita pelo correio. É o correio que vai pegar lá de uma casa e entregar na outra. E quem oferece a comunicação lógica entre os primos são os dois que entregam as cartas dentro das casas. Então, é bem essa a ideia que a gente vai passar. Mas aí vem, né? Tiago, o que tem a ver essa historinha que você está falando do Pedro, da Mariana, dos primos e coisas assim, com essa parte de camada de transporte de rede? É simples. Se a gente pensar que a gente tem essas propriedades onde eu falo mensagem da aplicação, os processos, os hospedeiros, os protocolos, né, da camada de transporte e da camada de rede, a gente pode fazer uma analogia com essa historinha, onde as mensagens de aplicação são as cartas, né, que eu tenho lá. Os processos que vão trabalhar são esses primos. Os hospedeiros ou hosts são as casas, e o protocolo da camada de transporte, que é aquela comunicação lógica que eu tenho entre os processos, seria a Mariana e o Pedro. Já a camada de rede, o protocolo da camada de rede, que faz uma comunicação lógica entre os hosts, entre as casas, quem vai fazer isso vão ser os correios. Então, é essa a associação que eu tentei fazer ali, que eu acho que dá para tentar entender essa lógica de como funcionam a camada de transporte e a camada de rede, essa sutil diferença entre as duas. Então, Mariana e Pedro fazem todo o trabalho dentro das respectivas casas, assim como os protocolos da camada de transporte. Os protocolos da camada de transporte, então, eles vão residir nos sistemas finais, onde movimentam as mensagens de processos de aplicação para a borda da rede. Então, a gente está falando da camada de rede lá, a gente está falando de borda, não estamos mexendo com o núcleo, com o kernel da rede, não, é só a borda. Os serviços que a Mariana e o Pedro podem oferecer são claramente limitados pelos serviços desempenhados pelo correio. Então, assim, do mesmo jeito, a camada de transporte é limitada também. Os serviços que um protocolo de transporte pode oferecer, muitas vezes são limitados pelo modelo de serviço da camada de rede. Então, se os protocolos da camada de rede não garantem atraso ou largura de banda, então a camada de transporte também não vai poder garantir isso. Tá? Então, é bem esse o que acontece aí. Um protocolo da camada de transporte fornece comunicação lógica entre os processos que rodam em hospedeiros diferentes. E um protocolo da camada de rede fornece comunicação lógica entre os hospedeiros. Uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte. No caso da internet, o que a gente acaba utilizando é o TCP e o UDP. Então, são esses dois protocolos que a gente vê aí quando se fala de internet. Os serviços que o protocolo da camada de transporte pode oferecer vão ser limitados, né, pela camada subjacente, que é a camada de rede. Resumindo, é bem isso que a gente tem. Como é que funciona, então, essa história dessa camada de transporte? Então, visualmente, a gente teria aqui, né, os sistemas finais, onde eu tenho aqui um host, né, um outro sistema final, as camadas das aplicações, transporte, rede, enlace e camada física. Então, como é que vai funcionar? Então, eu tenho aqui o envio. Esse cara vai enviar uma mensagem, né? Então ele vai passar essa mensagem da camada de aplicação para a camada de transporte. A camada de transporte vai determinar o segmento, o tamanho, criar o seu cabeçalho e anexar. Então agora ele criou um segmento. Então notem que aqui foi calculado tudo certinho e criou-se um segmento agora com o cabeçalho da camada de transporte. Feito isso, ele pega esse cabeçalho com esse, na verdade, esse segmento agora, ele passa para a camada de rede, né? Então, vai passar para a camada de rede ali, para o IP, para poder fazer isso daí. Transmite-se toda essa parte até que chega lá no destinatário. Chegou no destinatário, no receiver, o que ele vai acontecer? Ele chega com esse cabeçalho, tudo aí, chega lá, né, recebe esse segmento da camada de rede, a camada de transporte vai lá, checa esses valores dessa camada, né, dessas informações que tiveram,
tudo certo esses valores, aí vai pegar e extrair a mensagem, né, dessa informação que veio ali, retirou o cabeçalho, extraiu a mensagem. E essa mensagem é passada para a aplicação, né? Então é feita uma demultiplexação para poder enviar isso daí através do socket. Então, como é que a camada de transporte envia a mensagem para o processo correto? Porque ali foi simples, eu mandei e tal, mas eu vou ter vários processos rodando num lugar só, né, num host só. Então, basicamente, a gente teria isso. Eu teria um servidor web, um servidor HTTP e tem um cliente, onde o cliente está rodando lá. Um browser está rodando a Netflix, está rodando um Skype, né? Está o Firefox rodando ali. E aí o Firefox foi lá, o browser foi lá, solicitou uma mensagem para o servidor e esse servidor gerou a resposta, né? Como a gente fez nas aulas anteriores lá, naquela atividade que tinha, onde falava de captura de pacote de HTTP. Então, nesse caso aí, você está pegando a mensagem, o servidor criou essa mensagem, passou para a camada de transporte, criou um cabeçalho nela, passou para a camada de rede, colocou o cabeçalho da camada de rede e transmitiu pela internet lá até que chegou lá no nosso cliente. Beleza, quem pediu foi o Firefox. Aí agora a gente tem um problema. Por quê? E se tiver dois clientes pedindo isso daí? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele sabe quem é que está pedindo, para onde é que eu tenho que devolver, que página que eu tenho que devolver? Então, ele vai ter que analisar isso daí. Então, o que acontece? A gente vai ter, então, no destino, a camada de transporte recebe os segmentos da camada de rede, a gente viu ali. Então, ele vai precisar entregar esses dados desses segmentos ao processo de aplicação apropriado que está rodando no hospedeiro. Considere que um hospedeiro, por exemplo, tenha 4 aplicações de redes distintas. Então, quando a camada de transporte em seu computador recebe os dados da camada de rede, ele vai precisar mandar esses dados para a camada superior e para aquele processo que está pedindo, né? Cada processo tem que receber suas informações. Então, isso é feito com auxílio de sockets, como a gente tinha visto lá anteriormente, foi citado. Mas como é que um sistema final vai direcionar o segmento da camada de transporte para o socket apropriado? Porque uma coisa é você falar, beleza, tem o socket, mas como é que ele vai funcionar? Então, cada processo possui pelo menos um socket associado a ele. E aí, cada segmento tem um conjunto de campos para identificar esse socket. Então, aí, como é que os sockets são identificados? Sockets são identificados através das portas. Lembra que a gente comentou lá? Tenho minhas portas que fazem os sockets funcionar. Então, além disso, eu tenho o endereço do IP, né, e do protocolo de transporte, se é TCP ou IDP. Então, é isso que eu vou ter para ser trabalhado ali.